boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live aqui na página MV Kids, onde nós falamos sobre modelar e costurar roupas infantis do zero com acabamentos perfeitos para você, né, que quer ter seu ateliê e sua loja de sucesso. Essa é a nossa quarta live da semana, que é a semana de aquecimento para a nossa semana da costura infantil. Se você ainda não se inscreveu, corre aqui na minha bio, tem um link lá, é uma semana gratuita, vem participar com a gente, vai ter várias dicas de costura, técnicas, vai modelar, né? Vamos aprender a modelar também uma peça, a costurar do zero. Olá, boa tarde, eu estou aqui em pé, porque enquanto eu vou falando com vocês, eu vou organizando essas roupas, que tá uma zona, né? A gente vai falar sobre organização e eu estou com uma mesa aqui, uma zona. Nossa live de hoje, o tema, né, vai ser organização na nossa rotina dentro do ateliê, que varia entre a organização mesmo, literal, né, o sentido literal de organização, e até mesmo na parte de agilidade, da produção das peças, principalmente para quem trabalha com pronta entrega, né? Você precisa de uma agilidade ali, e quando o seu ateliê está organizado, você consegue ter essa agilidade. Eu tenho um sério problema de começar a costurar com o ateliê bagunçado. Eu não consigo, eu me perco, né? E muitas vezes a gente se perde mesmo quando o ateliê está bagunçado, né? Tanto que no sentido de bagunça mesmo, quanto no sentido de organização. Qual peça você vai fazer a cada dia? Boa tarde, meu nome é Sônia, sou do Mato Grosso. Seja bem-vinda, Sônia. Seja bem-vindo às que estão ouvindo pela primeira vez. Tem muita gente nova aqui. Boa tarde, seja bem-vinda. Eu sou Midiane e eu ensino costura infantil. Tudo de costura infantil, né? Seja bem-vinda à minha página. Se você ainda não se inscreveu na nossa semana, corre lá para se inscrever, é gratuita. Estou aproveitando para avisar, né? Porque de repente tem alguém novo aqui, não sabe o que está acontecendo. Gratidão, Mid, por sempre me ajudar quando eu preciso. Estamos aí, gente. Vou falando com vocês e vou organizando. Eu já até comecei a mostrar nos stories eu organizando aqui, né? Porque quando vai tendo live, o que acontece? Deixa eu afastar um pouquinho aqui a câmera. Eu vou fazendo as lives e aí eu vou tirando as roupas aqui dos cabides, né? Porque as minhas peças eu não vendo e eu não trabalho mais com encomenda. Hoje eu só dou aula. Então eu faço as peças que vão lá pro curso. Então eu deixo elas de exposição aqui, são os meus xodozinhos. E aí eu sempre deixo no cabide, né? Ou no cabide, tem algumas que estão ali dentro da caixa quando não cabe aqui, né? Mas eu tô sempre tentando deixar elas organizadinhas, né, gente? Aqui. O tema, gente, da nossa live de hoje, pelo visto não vai dar pra eu ficar falando de costas, porque senão vocês não escutam, né? O tema da nossa live de hoje vai ser organização. E vamos lá começar a falar sobre isso. Eu vou começar pela parte de organização mesmo no ateliê, né? É muito difícil a gente manter o ateliê organizado, eu sei. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, né? Porque eu tenho muito tecido. E às vezes no dia a dia, quando a gente vai fazendo as coisas, vão acumulando, né? Mas é interessante a gente pegar um dia, né, da semana, seja sexta ou no fim de semana, pra gente colocar em ordem pra na segunda você já saber o que você vai fazer, né? Você saber ali, já deixar anotadinho. Eu tô sempre falando sobre a questão das anotações. É importante você ter um caderninho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho um caderno e eu sempre, compro um caderno bonitinho pra você ter ânimo de anotar nele. Eu anoto tudo, gente, tudo mesmo que eu vou fazer, Já tá tudo consumido essas páginas aqui. Todos os dias eu venho e anoto, segunda, vou fazer tal coisa. Aí eu boto embaixo, né? Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, até o final do horário, né? Você estabelece, se você trabalha por conta própria, você estabelece o seu horário. Então, se você tem filhos, tem que parar para fazer o almoço, toda essa questão você vai deixar organizado aqui
na sua agendinha. Faz esse teste e depois você me fala se funcionou ou não com você. Porque comigo funciona muito bem. Você vai anotar desde a hora que você acorda. Normalmente eu anoto um dia antes, né? Um dia antes, por exemplo, domingo eu sento e anoto o que eu preciso fazer na segunda. Eu acho mais fácil pra mim, né? Fazer dessa forma. Aí já começo desde cedo, né? Vou acordar tal hora, eu anoto tudo, né? Sei lá, 6h30 acordar, 7 horas fazer não sei o quê. Sabe, eu vou fazendo dessa forma. Ou você pode pôr só a lista dos afazeres mesmo. Porque aí você vai encaixando ali no momento que der. Mas para vocês que têm filho e trabalham com essa dinâmica de buscar na escola ou essas coisas assim, é interessante você colocar a hora. Porque você estabelecendo essas metas no seu dia e tentando cumprir, tudo vai fluir de uma forma mais fácil para você e você vai se acostumando à rotina, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de pegar esse tipo de rotina, né? Nós somos procrastinadores, é normal, né? Então a gente precisa trabalhar essa questão para deixarmos... Acho que a procrastinação, uma vez eu estava falando com uma pessoa que trabalha nessa área, não tem como você tirar a procrastinação de você, tem como você trabalhar em cima dela, né? E tentando evoluir. Então, essa questão de você se organizar, colocar na agenda o que você tem que fazer no seu dia, já é uma evolução. E aí você tenta cumprir ela o máximo, assim, possível, né? Eu faço isso. Às vezes, está chegando à noite, eu ainda não concluí as coisas que eu tinha que concluir, eu me viro. Concluo na parte da noite, por quê? Porque aí na terça-feira já é um novo dia, né? É importante você começar uma terça-feira fazendo a lista de terça-feira, não fazendo a lista de segunda. É claro que sempre pode ser que exista, né? Aquela questão de não consegui mesmo concluir isso aqui na segunda. Então você vai lá e coloca na descrição de terça-feira que você precisa concluir, né? Eu sempre faço isso. Eu tenho uma rotina na parte da manhã em que eu tiro um período, né? Eu faço umas leituras, né? Oração, essas coisas. Depois eu vou fluir o meu dia, né? Pra poder dar certo. Mas aí faz essa questão aí dessa meta do dia, tá? Eu já falei sobre a meta do mês aqui, mas começa pela meta do dia. Anota o que você tem que fazer no seu dia e tenta cumprir ela até o final do expediente, digamos assim. Aí você vai ver que se você conseguir, já é um grande passo, né? Porque às vezes você não estava conseguindo fluir no seu dia por conta disso, tá? Aí, como a gente estava falando sobre a questão de organizar o ateliê para que você consiga fazer seus trabalhos, você pode tirar, né, um dia na semana, deixar tudo organizadinho para depois você, né, seguir sua semana de novo. Isso é só em caso se você não consiga organizar ele todo dia, né? Porque às vezes é muito corrido, você não consegue organizar todo dia. Eu, no caso, se eu tiro uma semana para dar um grau, né? Eu tiro um dia na semana para dar um grau. Mas se eu tiver que costurar todos os dias, eu limpo a mesa, eu varro o chão, porque eu não consigo, sabe? Eu não consigo mesmo. Eu tenho alergia a tá um monte de tecido no chão enquanto eu tô ali costurando de boa. Eu não consigo. Eu corto, olha só como é que eu faço. Eu corto o tecido, né? A peça que eu vou fazer, eu varro o chão. Depois eu sento e vou costurar. Terminei de costurar, eu varro de novo pra tirar aquele tanto de tecido. Gente, eu não consigo. De verdade. Já tentei, mas não rola, não. Tá? Então, depois você faz esses experimentos de organização assim. Te dá até um ânimo quando o ateliê tá organizado. Você tem até um ânimo de, sabe, pensar, fazer novas criações. Porque, às vezes, quando o ambiente está muito poluído, você não consegue pensar muito, né, no que você vai fazer. Tem toda essa questão. Então, depois faz esses testes. Eu deixei uma caixinhazinha de pergunta. O que vocês gostariam ou qual a dificuldade de vocês no dia a dia, né? De organização. Eu peguei só algumas. Na verdade, eu peguei só 3, se eu não me engano. Que é como organiza as coisas básicasinhas, né? Dentro do ateliê. Como você organiza zíper? Eu não trabalho muito com zíper, mas eu tenho zíper. E eu coloco tudo dentro de uma sacola. Gente, é a forma mais fácil pra mim.
Essa sacola verde eu sei que é zíper que tem aqui dentro. Só zíper, ó. Monte de zíper. Mas eu não costumo trabalhar muito com zíper, mas eu dentro da minha sacolinha verde é zíper. E aí eu coloco ela dentro da gaveta, né? Então, tem quem trabalha muito assim com ele, depois tenta pegar umas caixinhas transparentes, coloca dentro, assim, que às vezes facilita mais pra você, né? De repente, porque a gente tem tanta coisa, né, dentro do ateliê, que aí, às vezes, enfiado dentro da gaveta não é uma coisa muito prática pra você. Eu peguei também pra falar sobre as linhas, como que eu organizo as minhas linhas. Eu já tinha falado uma vez, quando você for separar um local pra organizar as suas linhas, separa um local que seja prático, né, mais viável para você estar pegando as suas linhas e organizando de novo no lugar. Quando eu organizei a minha, eu coloquei em um lugar, gente, que é péssimo, péssimo, péssimo. Então a minha dinâmica para pegar a linha e para organizar a linha é uma vez na semana, né? Durante a semana minhas linhas ficam espalhadas pelo ateliê, aí depois no fim de semana eu pego e coloco lá. Olha aqui onde é que fica. Ficou aqui em cima, que eu coloco o fio de overlock e aqui eu coloco as linhas. Mas não é prático porque é muito alto pra mim, né? Eu não alcanço com facilidade, né? Então, as linhas, tá aí. É o dilema. Tenta... Nossa, as linhas, meu dilema. Pois é, tenta colocar no lugar mais prático que você conseguir, tá? Da próxima vez, quando eu for colocar os armários aqui em cima da mesa, eu vou colocar as linhas lá. Porque é mais prático, né? Pra gente estar organizando no lugar. Essas linhas são uma coisa. E dá uma agonia, né? Um monte de linha espalhada pela casa, ou pelo ateliê. Dá muita agonia, porque ela fica desfiando, engancha. Mas é o meu dilema. Depois eu vou providenciar outro lugar. Porque aqui em cima não dá. Como é que a gente faz, meninas, agora? Deixa eu ver aqui o que a Ana Paula tá falando. O bom de estar organizando é que podemos ir tirando fotos, fazendo vídeos do processo para gerar conteúdo. Com a bagunça não dá. Isso mesmo, verdade. É isso mesmo. Aí agora, gente, vamos pra parte que a gente gosta, que é aquela questão da sua dinâmica de produção dentro do ateliê, né? Como que você se organiza? Se você trabalha com pronta entrega, sabe o que você vai fazer? Você vai separar um dia. Separa um dia para você fazer o molde. Vadinho aqui, eu acho que voltou. Tenta fazer o molde das suas peças, né? Porque aí você vai aprendendo, vai ficar dependendo de molde. Pega um dia, treina, faz isso. Se você já sabe fazer molde, pega esse dia e faz o molde das peças que você tem que produzir na semana, né? Aí a gente já entra para as metas da semana, na costura, né? O que você precisa fazer na semana? Eu preciso produzir, sei lá, 10 peças na semana. Então, estabeleça quantas peças você vai fazer durante o dia, né? A cada dia, para que no final dessa semana você tenha concluído essa meta, tá? Não importa se você vai ficar um dia ou 2 dias sem trabalhar. Como você trabalha por conta própria, você pode estabelecer isso. Porém, saiba que você tem uma meta, no final da semana você precisa cumprir ela, tá? Então, se você deixar de trabalhar um dia, vai ter dia que você vai trabalhar o dobro, né? Aí você vai pegar um dia, vai fazer os moldes dos modelos da semana. No outro dia você vai cortar tudo que você vai fazer naquela semana, porque é mais fácil, né? Porque é uma canseira só, porque quando a gente corta a gente fica em pé, né? Então você corta ali tudo que você tem que fazer naquela semana. E aí no próximo dia você vai sentar só para costurar. Olha só, é bem mais fácil. Tente fazer dessa forma. Até mesmo com você que faz com pronta entrega. Tenta fazer dessa forma que você vai ver que agiliza muito a nossa vida. Muito mesmo. Tudo isso que eu tô falando com vocês são coisas que eu já fiz, tá? Eu já testei e funcionou. Ajudou muito nessa parte de agilidade, tá? Eu aprendi isso com uma senhora que eu trabalhei junto com ela.
né? Ela fazia dessa forma. Ela modelava, no outro dia ela cortava, né? E no outro dia ela começava a costurar. Mas isso quando era uma produção, né? Quando era no pronto entregue, ela tinha que fazer só um na semana, aí às vezes ela conseguia fazer o molde, cortar e começar a costurar no mesmo dia, né? Mas quando é várias, se você tiver várias encomendas na semana, faz essa separação, né? Faz o moldezinho, já enrola com o nome da cliente, qual que é o modelo. Se você quiser, imprime a foto do modelo de inspiração, enrola junto com o molde. No outro dia você corta, deixa tudo enroladinho, ó, bem organizadinho. Você vai ver que vai mudar muito a dinâmica dentro do ateliê. A sua produção vai ser muito mais rápida, né? Quando a gente tem esse tipo de organização, você consegue produzir mais, né? Você vai conseguir começar a conciliar todas as coisas que você tem que fazer durante o dia e ainda assim produzir. Sabe aquela sensação de que a gente passa parece que o dia inteiro no ateliê e parece que você não fez nada? É porque você não tem esse tipo de organização. Então, na costura infantil é muito amplo, então é muitos modelos e a gente fica louca pra fazer de tudo um pouco. E aí acaba que no final do dia você não fez nada. Sabe aquela sensação? Aquela sensação que você não fez nada. Passou o dia ali, mas parece que não rendeu nada. É isso. Porque é tanta coisa pra fazer, e aí você começa a fazer um, depois para, deixa ali no canto, depois você vai, começa a fazer outro, para, deixa no canto, começa a fazer outro, e vira uma bola de neve. E muitas vezes, quem de vocês, olha só, quem de vocês não tem, na verdade, qual a costureira que não tem uma roupa cortada aí numa sacola já há muito tempo? Quem? Né? Eu mesma aqui tenho pelo menos, sei lá, umas 10 roupas cortadas e até hoje eu não costurei. Por quê? Por causa disso, quando a gente se perde nessa questão da organização, a gente sai cortando várias aí, só que não era realmente o que a gente queria fazer, e aí não senta pra costurar, né? Porque o tempo não dá, você quando vê já passou o tempo, você tem que fazer outra coisa, aí aparece outra encomenda, né? Então faz por etapa. Separa o que vem primeiro, quais encomendas que fizeram primeiro, vai separando nessa ordem, né? E deixa tudo organizadinho. Tem uns tipos de plástico, acho que eu não tenho aqui perto pra mostrar pra vocês. Mas tem uns plásticos, uns rolos. Sabe aquele, quando você vai no sacolão? Sacolão não. É tipo quitandazinha de bairro, né? Que tem uns rolos em cima, assim, do balcão. Daqueles rolão grande, assim, de plástico. Sacolinho. Depois você tenta comprar esses rolos. Eu até tinha aqui, só que acabou. Porque aí dentro dele você pode estar colocando cada encomenda. Gente, olha só, facilita muito. Peraí, deixa eu ver se eu acho uma aqui. Acho que eu achei aqui. Acho que eu encontrei. Assim, ó. Desses aqui, ó. Tem até uma roupinha aqui dentro. E aí você pode anotar em cima dele. Você pode botar uma fita crepe, aquela fita de papel branca. E anotar de quem que é a encomenda. E aí você bota o tecido cortado junto com o molde dentro. E aí você faz isso com vários, vai ficar tudo organizadinho. Isso pra semana, tá? Não faz mais do que pra uma semana não, porque senão vai embaraçar. Estabelece essas metazinhas só pra semana mesmo, pra não te confundir, tá bom? Mas aí faz esse teste e vai ver que vai funcionar muito. Eu fiz durante muito tempo, na época que eu trabalhava com encomenda, né? Eu colocava o nome de cada cliente nos pacotezinhos. E isso não me fazia ficar perdida, né? Eu sabia o que eu ia fazer em cada dia. Ajuda muito. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu ver o que mais, gente, que eu tinha pra falar sobre organização. Me lembrem aí. Que hoje eu não anotei. Hoje eu vim fazer assim de supetão. Só anotei mesmo o tema, porque o tema ele já tava na lista. Mas a organização, o tema ele era pra amanhã. Só que como tinha muita gente pedindo, eu decidi colocar pra hoje. E o de hoje eu coloquei pra amanhã, né? Pra nossa live de amanhã. O que mais que tem que falar sobre a organização? Essa parte de dinâmica, de metas, eu acho que já deu pra entender, né? Mas olha, gente, uma coisa que é bem legal, e eu sempre tô falando, estabelece essas metas pra você cumprir, porque quando a gente trabalha pra nós mesmos, nós temos essa dificuldade, né? Às vezes a gente descansa muito, eu tô com preguiça hoje,
Ou foi muito corrido no sentido de que você não priorizou nada do trabalho hoje, aí você vai postergando. Quando a gente trabalha para outra pessoa, a gente não faz essas coisas, né? A gente cumpre as metas que eles estabelecem pra gente, né? E trabalha muito mais do que às vezes a gente trabalha pra gente, né? E se é o seu próprio negócio, então é só você que vai lutar por ele, é só você que vai fazer ele funcionar. Então, por que não levantar cedo e botar as coisas para funcionar, né? Estabelecer quantas coisas você tem que fazer no dia, estabelecer as metas que você tem que cumprir na semana, ou até mesmo estabelecer as metas que você tem que cumprir no mês. Eu já tinha até falado sobre qual é a meta do mês. A meta do mês é você colocar um valor que você quer estar faturando naquele mês. E aí você ir atrás. Olha, o não você já tem, né? Você já não vendeu nada. Agora você só precisa ir atrás do sim. Ir atrás de vender mesmo, né? As clientes não vão cair do céu em tudo, em qualquer comércio. Não cai do céu. Até mesmo os comércios que já são estabelecidos, como por exemplo, quando você vai na rua e tem aquele comércio, aquelas lojas físicas lá, o cliente não cai ali do céu, ele viu em algum lugar falando sobre aquela loja lá, né? Acontece de uma cliente tá passando, uma pessoa tá passando na rua e entrar, acontece, né? Até porque a loja ela fica lá na rua, né? Mas normalmente o dono ali daquele estabelecimento, eles pagam propaganda, né? Eles pagam várias coisas para poder estar divulgando a loja dele, né? Então, de início, você é a própria divulgadora da sua marca, da sua loja, do seu ateliê, tá? Então, produza. No mês, você estabeleça, esse mês eu quero estar faturando R$ 4.000. Quantas peças eu tenho que fazer? Eu sempre falo, comece com as peças mais simples, tá? Amanhã eu vou estar falando um pouco sobre isso, né? Os tipos de peça também que você pode estar fazendo para estar começando. Comece com as peças mais simples que você consiga produzir mais, né? Você produzindo muito, separa 15 dias do seu mês produzindo e nos outros 15 dias você vai atrás de vender. Então, no final do mês você vai, né, chegar ao máximo ali perto da sua meta. Mesmo que você não chegue na sua meta, mas você estabeleceu ela e você correu atrás para cumprir, tá? No início, se você não for, se você não fizer, dificilmente alguém vai fazer por você, né? Na verdade, acontece muitas vezes de você nem ter apoio de ninguém no início, então é você mesmo que tem que fazer. Tem muitas que têm apoio? Tem, mas tem muitas que não tem. Quando eu comecei, eu não tinha apoio, né? Muitos achavam que era só uma brincadeira, que só, sabe, brincar de costurar. Não acreditavam que eu queria fazer daquilo ali a minha profissão e tirar dali um sustento. Não acreditavam, né? Então, é normal de acontecer. Então, não fique esperando alguém te apoiar, não fique esperando apoio, né, de ninguém, ou aprovação de ninguém. Faça por você. Eu fiz nichos para organizar minhas linhas, fios e os pontinhos com pérola, botões, os zíperes, coloco em caixa de MDF com separação. Essa separo por tamanho. É bem prático e fica tudo na mão organizado. Olha, isso é uma boa ideia para quem trabalha ali todo dia fazendo a encomenda, né? Para agilizar e colocar nessas caixas que tem separação mesmo. É bem legal. Também faço listinha do fazer em cada dia da semana. Eu não fazia antes, depois que eu comecei a fazer, mudou. Meu resultado final de cada dia, né? Porque como eu não anotava, às vezes eu até brigo com o meu marido, assim, né? Eu brinco com ele, falo assim, olha, anota. Porque quem fica anotando, isso é mais coisa de mulher, né? Mulher que fica organizando, anotando ali. Mas, gente, eu acho que não é coisa de mulher, não. Eu acho que é uma coisa que realmente funciona. Porque às vezes ele vai no dia dele corrido, vai em um lugar, vai em outro, aí chega no final do dia e ainda ficou coisa sem fazer. Mas por ter esquecido, não por não ter dado tempo, né? Então, eu falo com ele, anota, você não esquecer. Mas realmente, depois que eu comecei a fazer as anotações do que eu tinha que fazer, do que eu tinha que cumprir, eu levava aquilo tão a sério. Na verdade, eu levo minha lista tão a sério, gente, que às vezes, sei lá, pode dar 10 horas da noite, eu tenho que cumprir aquilo, né? Porque se eu fosse fazer trabalhando fora para outra pessoa, eu ia ter que cumprir ou eu ia ter que sofrer as consequências, né? Levar uma bronca, ou seja lá o que for. Então, não é porque é pra mim que eu vou fazer de qualquer jeito. Como guardar os moldes? Tá aí uma coisa. Como eu faço molde
tipo, muito fácil, eu nunca guardo. Eu faço em folha de A4, né? Mas tem gente que faz naquelas folhas grandes, que é papel madeira e... Como é que é o nome da folha, gente? Aquela folha marrom, né? Tem gente que faz nela para poder guardar. O que você pode fazer? Você pode fazer um furinho nela, colocar uma cordinha e caçar um cantinho para empendurar. Por exemplo, aqui eu tenho... Ah, não, mas aqui é o ganchinho. Você pode pôr tipo um ganchinho e pendurar todas as suas folhas de molde, né? Coloca o nome nela. Eu não guardo porque eu já tenho tanta bagunça aqui que não dá pra mim guardar. E eu faço o molde assim muito rápido. Então, se eu precisei costurar um vestido ali, eu pego minha folha A4, eu faço o molde rapidinho, passo pro tecido, depois eu já amasso e jogo fora. Eu faço dessa forma. Tá? Mas para quem trabalha todo dia ou para quem recebe encomenda, sempre tá trabalhando com isso, não é legal jogar fora não, porque senão toda vez você vai ter que parar para tá fazendo isso, né? Então já separa os moldes base, essas coisinhas, é bem legal. Eu já vi fazendo assim, tá? Rose faz, né, naquele papel madeira, que eu também tem um outro nome, eu não lembro. E aí você faz um furinho nele e passa uma cordinha, pode ser de barbante ou não, e coloca ele pendurado. Tá? Se quiser, você pode até plastificar eles, né? Que ajuda muito quem não rasga. Boa tarde, qual será o modelo que você vai ensinar? Na nossa semana da costura, eu vou ensinar vocês fazerem um molde de blusinha, tá? Essa blusinha que eu vou ensinar, o molde, eu vou ensinar também a cortar e depois a costurar ali do zero, tá? Fazer a costura ali do zero. Com várias técnicas que eu utilizo e tudo. Depois, se você quiser, né, você vai pegar esse mesmo molde e vai transformar e fazer vários modelos de blusa que você quiser. Então, vai ser bem útil aprender a fazer esse tipo de modelagem de blusinha. Tenho certeza que você vai gostar. Mexe com a roupinha que mais vende. Sobre a roupinha que mais vende, gente, eu vou estar falando amanhã, tá? É um pouco... Como é que eu posso falar? Não é que tem uma roupa certa, qual a roupa que mais vende, mas dá pra você chutar aí qual que mais vende e testar. Amanhã eu vou estar falando sobre isso, tá bom? Você ensina a modelar de tudo? No meu curso eu ensino a modelar costura infantil, né? Aí eu vou te ensinar a fazer os moldes base. Depois eu vou estar mostrando, mais pra frente eu vou estar mostrando o que tem lá dentro. Eu te ensino a fazer os moldes base e a partir dele você vai poder criar tudo que você quiser, né? Usar a sua criatividade. Na modelagem, para você costurar, você precisa, gente, forçar a criatividade para funcionar, né? Porque sempre ficar dependendo de outro, você nunca vai se tornar independente. Né? Você tem que forçar mesmo a mente a pensar, a criar, como que eu posso fazer isso, sabe? Mas quando você aprende o básico, né? O fundamental, a base ali, você consegue fazer qualquer coisa. Ver o que vocês estão falando. Gente, mas é isso. Ah, o papel craft, olha aí o nome. Papel craft é ótimo pra fazer molde e pra guardar, tá? Poderia ser um vestidinho. Ah, já teve vários vestidinhos na semana da costura, gente. Inclusive, esse aqui, ó. Esse daqui foi um vestidinho, um modelinho da semana da costura. Ele é vasê, cheio de detalhe, né? Mas muito prático de ser feito. Porém, essa semana não vai ser vestidinho. Essa semana vai ser blusa. Vocês precisam aprender a base de blusa, né? Pra não depender mais de molde, gente. Vamos por partes. Eu coloco as minhas modelagens penduradinhas em arara. Coloco aqueles cabides que tem presilhinha. Olha que legal, fica bem bonitinho. Que horas que são as lives? Ô, gente, a nossa semana da costura, ela vai começar, acho que é dia 30 ou dia 31, tá? E vai ser liberado a aula pra você, é aula gravada, mas vai ser liberado em quem está inscrito, pra quem está inscrito, né? Então, você precisa se inscrever pra receber. Então, você vai ter aí, eu acho que uma semana pra assistir todas as aulas, tranquilamente, tá? Com relação às nossas lives de aquecimento, que é essa aqui, e todos os dias que eu tô fazendo, ontem e hoje eu fiz 1 hora, né? 1 e meia.
Mas aí amanhã eu vou estar falando com vocês, provavelmente amanhã vai ser na parte da tarde normal, como já estava, é porque ontem e hoje tive compromisso na parte, vou ter compromisso agora na parte da tarde, aí não ia dar tempo, então eu resolvi adiantar. Medium molde, base, vai ter o tamanho da cintura. Vai ter o tamanho dos dois, tá? Cintura e quadril. Eu vou passar a tabelinha que a gente vai utilizar na semana da costura, gente. Eu vou passar a lista de material, o que você vai precisar. Eu vou dar pra vocês um PDF com uma régua pra você imprimir e colar no papelão pra você usar. E vou passar também uma tabelinha, uma pequena tabela de medida, que são as medidas que a gente vai utilizar pra produzir essa blusa, tá bom? Então, você vai ter tudo que você precisa, calma aí. Semana que vem eu já vou começar a liberar aí esses materiais, tá? Pra vocês separar. Você tem loja física? A minha loja física aqui. Não, gente, eu não tenho loja física. Eu só dou aula hoje em dia. Hoje eu não trabalho mais com encomenda, nem com pronta entrega, tá? Tenho muita vontade de montar, porém não física. Eu tenho vontade de montar online, porque hoje em dia o online tá compensando muito mais, né? Porque você não precisa montar um estabelecimento ali na avenida tal. Você pode montar na sua própria casa e vender através da internet. Porém, eu não tô com tempo ainda pra fazer isso, né? Porque eu tô dedicando muito a passar pra vocês o que eu aprendi. Então, ou é um ou é outro. Não dá pra fazer os dois, porque suga muito, né? Porque tem suporte, tem um tanto de coisa, gente. Hoje você dá curso de peças, não, só curso mesmo, hoje só curso. Peças eu só apresentei porque eu tenho um estoque enorme aqui de peças, né? Tem uma caixa ali cheia ainda. Então, eu acabo presenteando, né? Não vendo. Quero aprender a costurar, quero aprender a modelar. Venha participar da nossa semana da costura, tá? Eu já vou finalizar a live. Então, só o último recadinho novamente. Se você quer participar da nossa semana da costura, entre aqui no meu perfil, tem o link, se inscreva, é gratuito, você não vai pagar nada. E você vai participar de uma semana inteira, vai aprender a modelar, vai aprender a costurar, tá? E várias técnicas de costura, né? E na nossa última aula da semana da costura, você ainda vai aprender qual o preço que você vai colocar na peça que nós vamos fazer, né? E como que você vai vender. Eu vou ensinar isso pra vocês também, né? Algumas diquinhas sobre venda, tá? Então, não perca, vai lá e se inscreva. Eu tenho minha filha de 6 anos, não posso fazer na medida dela? Pode sim. Como que você guarda os tecidos? Gente, os tecidos eu guardo em sacolas, né? Porque pra não pegar pó, não ficar jogado e desfiar. Porque eu tenho um armário aqui, só que eu colocava os tecidos nele, só que eu não sei o que aconteceu, né? Tava dando tipo mofo no fundo, assim, sabe? Os tecidos ficavam mais pro fundo e tava enganchando na madeira do armário e desfiando. Então, eu coloco tudo em sacola mesmo. Boto na sacola, aí eu separo, né? Esses tecidos aqui são meus, né? Porque eu tenho os meus tecidos. Esses daqui são os tecidos de fazer as peças do curso. Esses aqui são os tecidos de fazer coisa gratuita. Então, eu vou indo em cada sacola quando eu preciso de alguma coisa, né? Pra fazer. Gente, então é isso. Amanhã nós temos live novamente. Vai ser às 3h45 da tarde, tá? 3h45. Espero vocês. Nós vamos estar falando sobre no que você deve focar na costura infantil e as peças mais práticas, né? E fáceis para você estar fazendo, que podem te ajudar a vender mais, tá bom? Beijo pra vocês e até amanhã.